eu sou o professor Douglas Mota Xavier de Lima, da Universidade Federal do Oeste do Pará, e vamos dar início à nossa terceira aula do curso Diplomacia e Relações Internacionais na Idade Média. A aula de hoje está dividida em 5 itens: informação e diplomacia, os enviados diplomáticos, mecanismos de representação e negociação, bases institucionais da diplomacia e relações diplomáticas. Antes de avançarmos sobre os temas, eu gostaria de lembrar que na nossa primeira aula nós falamos sobre a história diplomática e os rumos das primeiras décadas do século XX no que se relacionam a esse tema, a história da diplomacia medieval. Na nossa segunda aula, nós falamos da constituição da nova história da diplomacia medieval, com base, sobretudo, nas relações com a nova história política, a partir dos anos 70. E, como tentamos já apresentar na aula 2, pensar a diplomacia atualmente, tal como pensa-se o campo da história política, envolve articular a questão específica da diplomacia com uma série de outras questões, como, por exemplo, a informação, a comunicação, a cultura política, os cerimoniais, etc. Então, é nesse sentido do tema da diplomacia pensado de maneira articulada com outras problemáticas do campo da história política que nós vamos pensar aqui a apresentação de temas, questões e de obras. Eu também destaco que nessa aula, que vai ser um pouco mais longa do que as demais, a ênfase se dá, sobretudo, em questões voltadas ao Ocidente medieval e à Baixa Idade Média, tanto por uma questão de maior volume de trabalhos e de documentos disponíveis, quanto, principalmente, por ser esse período, a Baixa Idade Média, no qual eu concentro os meus estudos, já que pesquiso particularmente o medievo português do século XV. Então, acaba que isso vai influenciar um pouco nas discussões que eu vou travar a partir de então. Mas vamos lá. Primeiro tema: informação e diplomacia. Dentro desse grande eixo, as discussões se envolvem com problemáticas de opinião pública, espaço público, propaganda política, comunicação política, uma série de questões que ultrapassam o tema particular da diplomacia. Eu gostaria de chamar aqui a atenção para alguns pontos. Primeiro, mecanismos de comunicação escrita. Uma série de trabalhos, seja relacionados à Península Ibérica ou a outras partes da cristandade, ou mesmo para a relação entre reinos cristãos, Bizâncio e o mundo muçulmano, vão chamar a atenção para a importância do epistolário como uma documentação-chave, no qual a gente pode perceber elementos da prática diplomática, da coleta de informações e da circulação de notícias nesse mundo. Um outro elemento que eu destaco é o caráter informativo de embaixadores e mensageiros, entendidos como portadores de informação, e mesmo dos espiões ou espias, como aparece na documentação ibérica e mesmo nos trabalhos sobre os reinos ibéricos. Nesse sentido, eu gostaria que você que está acompanhando o nosso curso conseguisse compreender os limites tênues entre a função de embaixador, mensageiro e espião, visto que todos eles estão relacionados à questão da coleta de informação e do levar a informação. Especificamente sobre o tema da espionagem, eu vou deixar a sugestão de algumas bibliografias e nós vamos aqui estar pensando uma série de trabalhos que têm estudado a espionagem no contexto das guerras medievais e no contexto das navegações quatrocentistas ibéricas. Outro ponto desse tema: circulação de notícias e rumores relacionados também à opinião pública. Há um conjunto de trabalhos que vão pensar como que se mobilizam notícias e informações acerca da diplomacia, acerca de alguma investida militar, como que os rumores circulam, e aqui diferenciando o rumor por ser uma informação imprecisa, sem um local de emissão claro, definido,
mas que, por vezes, elas estão relacionadas às ações políticas de determinado poder organizado. Como que elas podem influenciar e construir a opinião pública, e nesse termo mesmo, opinião pública, uma série de trabalhos da nova história política vão discutir espaço público e opinião pública no medievo. Dentro dessa discussão toda, eu fecho esse item chamando atenção então para essas estratégias, para esses mecanismos de coleta, uso, gestão e mesmo de manipulação de informações. Uma parte da historiografia fala em política de informação, cada vez mais crescente ao final da Idade Média, no qual a informação passa a ser uma arma política para esses estados. Nosso segundo item são os enviados diplomáticos. Como primeira questão relacionada a esse tema, eu destacaria a dificuldade de distinguir os embaixadores, e o mesmo vale para as embaixadas, na documentação medieval. Aqui eu coloco uma série de termos no qual esses personagens, esses sujeitos vão ser descritos na documentação, considerando que os termos que eram usados, por vezes, variavam de acordo com o estatuto da missão, se era uma embaixada solene, se não era, se esse embaixador era um grande nobre, se não era. Além disso, também destaco que em finais do medievo, principalmente a partir do século XIII e XIV, se afirma, a partir da Península Itálica, o termo embaixador e também embaixada, e ele vai passar a expressar esses homens que são enviados em missões. Outro ponto que eu chamo aqui como segundo item é em relação aos próprios enviados diplomáticos. Quem são? Quem são esses homens? E aqui eu faço um adendo em relação à característica das fontes. É comum encontrarmos documentos que relatam sobre ou registram atividades das embaixadas solenes, grandes embaixadas para negociar tratados de paz, para apresentar obediência ao Papa, para negociar casamentos, entre outros. Então, a partir desses documentos, nós acabamos enxergando uma parte desses enviados diplomáticos. Por vezes, grandes nobres do reino, grandes clérigos da hierarquia eclesiástica, que vão estar assumindo essas funções. No entanto, é importante também lembrar que existe uma série de outras embaixadas menores e, por vezes, novamente, a distinção entre embaixada, embaixador, mensageiro é muito difícil na documentação. Por isso, eu destaco a contribuição da prosopografia. Então, nós temos aí já uma série de trabalhos. O trabalho do Pequinot, que eu citei na aula 2, a tese O Nome do Roi, é uma referência sobre isso. Tem um catálogo biográfico muito relevante no seu estudo. Existem ainda uma série de outras teses, particularmente eu vou citar depois na bibliografia teses sobre o Portugal medieval, incluindo a minha também, que vão exatamente tentar fazer uma prosopografia desses enviados, tentar mapear os vínculos sociais, políticos, a inserção desses homens na corte, para compreender o perfil dos enviados diplomáticos ao longo do medievo e principalmente ao final da Idade Média. A partir desses trabalhos que sistematizam a atividade e os personagens, os sujeitos que atuavam na diplomacia, nós podemos identificar questões, e aí parte da historiografia tem discutido isso, relacionadas a carreiras, homens que atuaram em diversas embaixadas ao longo da sua trajetória, e mesmo de uma especialização, seja por temática, homens que estavam mais ligados a certos temas, por exemplo, negociação de casamento, negociação de contratos matrimoniais, e outros, por exemplo, isso é o mais comum, que eram especialistas em determinados destinos. Então, homens que eram recrutados com maior frequência para negociar com reinos muçulmanos, homens que eram chamados para negociar
com o papado e por aí vai. Avançando, o nosso quarto item, a formação dos embaixadores. E aqui, novamente, a contribuição dos estudos prosopográficos. Por quê? A partir do momento que é feito o levantamento sobre uma série de homens, por exemplo, está falando de centenas de homens que são, por vezes, mobilizados ao longo de um reinado para as atividades diplomáticas, nós vamos ver, por exemplo, homens mais ligados aos ofícios burocráticos da administração central. Nós vamos ver homens ligados às finanças, mercadores sendo convocados como embaixadores, estrangeiros que chegam a uma corte, por exemplo, levando uma correspondência e que são demandados para que também atuem como correspondentes e mensageiros para uma outra corte no qual eles vão visitar. Em linhas gerais, a historiografia tem discutido e defendido, por exemplo, essa é uma questão que aparece na obra do Bernard Guéné, nos trabalhos da Françoise Autran, entre outros, da centralidade do saber jurídico. Para esses autores, enquanto entre o século X e o século XIII nós teríamos um predomínio dos grupos clericais na atuação da diplomacia, e o mesmo vale para a burocracia régia, já que esses homens praticamente monopolizavam o saber. O que nós vemos a partir do século XIV em diante é a afirmação do saber jurídico laico, ligado sobretudo aos grupos formados nas universidades cada vez mais nacionalizadas, que vão agora atuar na diplomacia. Então nós temos aqui uma ligação muito clara entre saber jurídico universitário, burocracia régia e diplomacia. No entanto, eu faço um pequeno adendo que convém ter um pouco de cautela. Novamente, se eu não consigo fazer a identificação do grupo, e aí novamente a prosopografia permitindo isso, fica muito mais difícil conseguir afirmar quantos homens de fato tinham uma formação jurídica, visto que, por vezes, esses homens vão ter contato com esse saber jurídico, importantíssimo para a diplomacia, para as negociações, no próprio ofício. Então, há uma aprendizagem aqui que passa pela própria prática profissional e não necessariamente pelas universidades. A gente tem que ter um pouquinho só de cautela, a meu ver, sobre essa questão. No entanto, a historiografia internacional vem apontando para essa relação direta entre saber jurídico, burocracia e diplomacia. Nosso quinto item, eu chamo a atenção para a pedagogia acerca do ofício diplomático. Esse é um tema complexo para se tratar no medievo, já que é apenas a partir do final do século XV e no século XVI que vão surgir textos específicos para tratar dos embaixadores. No entanto, em textos jurídicos, nós vamos ver aqui tentativas de orientar, de conduzir, de explicar essa prática. E o Pequenot tem um trabalho muito interessante sobre como que a literatura especular, os espelhos de príncipe, também oferecem subsídios para esses homens da corte, particularmente para o ofício diplomático. Então, ao longo do medievo, esse conjunto de textos, seja jurídico como principalmente aqui a questão dos espelhos, eles oferecem orientações para o rei, a corte e também para os embaixadores. Último tópico desse item, eu diria que é a participação das mulheres na diplomacia. Essa é uma questão importante, pouco estudada. Em geral, as mulheres não são convocadas como embaixadoras. No entanto, nós temos aí estudos que apontam para a importância de algumas mulheres em negociações de casamento, em negociações de tratados de paz, principalmente relacionando a vínculos de parentesco. Então, há aí os novos estudos sobre a história política das mulheres medievais têm também enfatizado a participação dessas mulheres nos assuntos diplomáticos. Terceiro
grande eixo: mecanismos de representação e negociação. Como primeiro item, novamente, eu já falei no momento anterior, é difícil identificar as embaixadas na documentação medieval. Por vezes, elas aparecem com designações várias, dificultando essa sua plena identificação. Concentrando a atenção nas embaixadas, que são a principal mecanismo de representação e negociação, um dos primeiros pontos que eu destacaria é pensar essa embaixada como uma modalidade de viagem. Nesse sentido, é pensar a embaixada como uma viagem nobiliárquica, pensar essa embaixada como uma viagem diplomática. Assim, penso, fique mais fácil de chamar a atenção para questões como a preparação da viagem, a definição do séquito, e esse séquito vai variar muito. É comum que embaixadas breves, mensageiros, por vezes viajassem até mesmo sozinhos ou em pequenos grupos, ao passo que embaixadas cerimoniais, embaixadas solenes, podiam envolver centenas de pessoas, milhares de pessoas nesse cortejo, nesse séquito. Então essa é uma questão que vai variar muito e vai impactar diretamente nos ritmos dessa viagem. Outro fator é o cerimonial, e aí uma série de narrativas de viagem vão nos informar sobre os rituais de recepção, os banquetes, festas envolvendo diplomacia. E aí novamente eu retorno para nós pensarmos que essas são práticas comuns dentro dos pactos cortesãos, da cultura cortesã, e fazem parte da viagem nobiliárquica. Então isso vai influenciar também, assim como os transportes. Nós vamos ver, por exemplo, que dificilmente esses homens viajavam a pé, como alguns pobres medievais, mesmo camponeses, vão viajar. Por vezes viajavam em embarcações, com cavalos, escolhiam determinadas rotas. Em termos de documentação, essa embaixada se preparava com salvo-condutos, sempre avisando e buscando exibir o poder. Novamente, esse caso da exibição do poder se relaciona com as embaixadas solenes. Outro ponto: pensar o próprio funcionamento das embaixadas, e aqui entrando na questão da negociação propriamente. Então, os estudos têm apontado para entendermos os ritmos e protocolos das audiências. Em geral, em algumas embaixadas melhor documentadas, nós vamos ver que esses homens não chegam direto na corte ou nas câmaras. Eles primeiro ficam esperando por fora da cidade, às vezes são abrigados para depois, dias depois, semanas depois, serem recebidos. Outro ponto que é chamado a atenção pelos estudos, a questão da experiência e o conhecimento do estrangeiro, como que essa questão, isso envolve o que nós já discutimos, que essa especialização dos embaixadores permite melhores resultados na negociação. É uma questão direta? Necessariamente eu tenho um especialista negociando, eu vou ter a resolução satisfatória? É óbvio que não, mas ele é um fator importante a ser considerado. Por fim, eu destacaria, saindo do plano das embaixadas, a importância dos encontros régios. Essa é uma modalidade que atravessa todo o medievo. Esses homens vão buscar se encontrar, os reis, em determinados espaços. Então, a escolha do lugar, as cores, as festas, os ritmos da negociação vêm sendo amplamente discutidos quando se trata aqui dos encontros régios. Modalidade que particularmente é muito intensa na Baixa Idade Média Ibérica, mesmo no século XV. Nesse tema, que eu chamei de bases institucionais da diplomacia, eu gostaria de destacar, em primeiro lugar, a questão da administração central na Idade Média relacionada à diplomacia. Provavelmente, aqueles que já têm um maior conhecimento sobre a história institucional medieval e a institucional do período moderno sabem que é apenas no mundo moderno que surge o Ministério das Relações Exteriores ao longo dos estados, particularmente no século XVI em diante. No entanto, essa ausência de uma instituição determinada para tratar da diplomacia lança o problema de quem discutia, aconselhava
quem dava suporte aos reis em relação à diplomacia ao longo do medievo. E nesse ponto, novamente, eu destaco aqui a importância de pensarmos as instituições da administração central dos reinos para, por exemplo, destacarmos o papel das assembleias representativas, que são as cortes ibéricas, os estados gerais na França, o parlamento inglês e o conselho régio. Então, esse grupo de privados do rei, o conselho régio, por vezes tem como um dos seus principais temas a discussão das relações diplomáticas do reino, as informações que chegam do exterior, a discussão do que medidas devem ser feitas, por exemplo, para questões de guerra e paz, etc. E as assembleias representativas também são pontos importantes, porque são elas que vão votar, por exemplo, financiamento para casamentos dos reis. São elas que vão requerer que os monarcas peçam autorização antes de escolher determinado casamento, antes de fazer a guerra. Isso é uma das coisas interessantíssimas das cortes de Coimbra, do final do século XIV, quando a corte pressiona o monarca a não decidir pela guerra sem antes ouvir os povos do reino. Pensando a administração, vem o segundo item dificílimo, por causa das limitadas documentações, que é a questão do financiamento da diplomacia. Quanto se gastava com determinada embaixada? Quanto se gastava com embaixadas solenes de representação junto ao papado? Quanto se gastava com casamentos, pagando dotes, principalmente casamentos no estrangeiro? Então esse é um tema difícil, porque nós não temos aqui as finanças dos reinos, das municipalidades bem conhecidas, mas alguns estudos têm contribuído a partir de documentos esparsos sobre esse tema. Outra questão, eu destaco aqui a produção e a conservação escrita dos documentos. Uma tendência da Idade Média Central e da Baixa Idade Média é acentuar da importância do texto escrito, da escrita e da conservação. A definição desses arquivos nacionais ela é importantíssima. Então, alguns estudos mais voltados para a diplomática têm discutido o que são esses documentos, onde eles são conservados, quem são os oficiais responsáveis por essa conservação, o que isso implica na dinâmica do poder ao longo do medievo. Por fim, ele não é tão institucional assim, mas é uma questão que chama muito a minha atenção, que é a corte régia, e por isso eu trouxe aqui para vocês. Então, é pensar essa corte, e cada vez mais a corte, em finais do medievo, ela vai se tornando um espaço importantíssimo para a gestão da política monárquica. Então, essa corte, pensar a corte, é importantíssimo, porque nela ocorre a escolha dos enviados diplomáticos, nela que se dá a organização burocrática da diplomacia, porque por vezes os oficiais estão lá, e o próprio exercício da diplomacia, porque é ali que ocorre a negociação, a recepção, as trocas de informações, os cerimoniais ocorrem na corte. Então, pensar a corte como um espaço do exercício da diplomacia. Nosso último item, as relações diplomáticas no medievo. Como eu falei desde a primeira aula, um ponto-chave para a nova história da diplomacia medieval, para a nova história política acerca do medievo, é pensar a diversidade, as múltiplas unidades políticas no Ocidente medieval. E aqui eu dou alguns exemplos, né? Nós falamos de reinos, impérios, principados, federações, cidades autônomas, entre outras unidades políticas. Então, é pensar como que essa diversidade de formações se relacionam entre si. Então, esse é um ponto. Outro ponto é os elementos que articulam essas relações. E aí uma contribuição chave da antropologia foi trazer para o centro desse debate a importância das relações de amizade, que é uma herança greco-romana, em que a comunicação política medieva ela vai explorar e muito.
a importância dessas relações, e do parentesco. E aqui eu falo do parentesco carnal e do parentesco espiritual. Como que essas casas monárquicas, entendidas aqui como estados principescos, estados dinásticos, se articulam dentro dessas relações, chamando uns aos outros como irmão, primo, amado. Então a retórica do amor, a retórica do parentesco sendo elemento-chave. Dentro desses estudos também se destacam as discussões acerca dos casamentos e das estratégias matrimoniais. Então esse é um tema também revisitado, que tem lançado nova luz sobre um tema tradicional das relações diplomáticas no medievo. Pensando essas relações diplomáticas, outro ponto a chamar a atenção é a centralidade do papado. Inclusive, para aqueles que estudam a diplomacia moderna, vão exatamente chamar a atenção para o enfraquecimento político do papado, permitindo a afirmação da sociedade gradativa, da sociedade dos estados. Então, o medievo, o ocidente medieval tem uma outra relação. Então o papado, ele coordena, ele é um espaço de mediação das relações políticas e diplomáticas da cristandade. Então é importante pensarmos aqui a corte papal para essas relações. Último item, uma série de trabalhos tem buscado explorar as relações internas e externas da cristandade. Por exemplo, como se negocia com o muçulmano, como se negocia quando o latim não é mais possível, como negociar, que tipo de gestos, que tipos de presentes são utilizados nesses tipos de negociação. Busquei aqui, tentando não me alongar muito, porque a gente sabe que às vezes é difícil acompanhar um material muito longo, mas tentei apresentar alguns temas de pesquisa e, nesse ponto em diante, que eu chamo para aprofundar, você que já acompanhou a nossa aula 1 e 2, já se acostumou, eu geralmente tenho apresentado aqui algumas sugestões breves de aprofundamento, mas pela característica dessa nossa terceira aula, eu vou aprofundar esse item e eu vou apresentar aqui uma série de textos relacionados a cada um dos itens que eu apresentei. Então, espero que eles sejam úteis. É óbvio que existe muito mais referências mais específicas para cada caso. Eu busquei aqui apenas oferecer algumas orientações. Para aqueles que querem um contato ainda maior com a bibliografia, eu sugiro o acesso a esse primeiro livro, Diplomacia e Relações Internacionais na Idade Média, uma obra de 2017, porque nela nós temos aí uma parte inteira do livro dedicada a apresentar a bibliografia mundial sobre a temática, um levantamento bem exaustivo e interessante para aqueles que querem conhecer mais desse tema. Foi um prazer estar com vocês. Na próxima aula, nós vamos falar especialmente das fontes e já encaminhar para o nosso fim do nosso curso. Saúde a todos e até logo!